Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson, eu sou mestrando do programa de Artes Cênicas aqui da UFA, lá no PPGAC, e a minha pesquisa é sobre o Circo do Povo, sobre historicidade, transmissão oral e memória. Isso é um artigo que eu estou escrevendo, e eu vou falar um pouquinho também da pesquisa de lá, mas inicialmente esse é sobre o artigo. O Circo do Povo, ele nasce em Uberaba, no dia 4 de maio de 1983, por iniciativa de um prefeito populista da época, o senhor Wagner do Nascimento. O Fuscão Preto, que o Wagner do Nascimento, ele se apresentava no Circo do Povo cantando a música Fuscão Preto. Ele usava o Circo do Povo, além de ser um projeto cultural itinerante, que no começo o Circo do Povo foi pensado para isso, para ser um projeto que levasse cultura popular para a periferia da cidade. E o senhor Wagner do Nascimento se apresentava nos dias de espetáculo do circo e cantava a música Fuscão Preto, que era também tema da campanha dele. Para tocar esse projeto cultural, o Wagner conta com a ajuda dos assessores culturais e artistas da cidade, o professor Antônio Carlos Marques e o Beethoven Luiz Teixeira, esses dois já da área teatral, da área cultural. Então, esse circo nasce como uma ideia de se levar teatro, música, dança, cultura popular, festivais para a periferia da cidade. Antes da inauguração desse circo, existiam muitas críticas no jornal local. A maioria das críticas se davam em referência ao pane et circense do Império Romano, né, da questão do pão e circo para a população. Então, todos esses jornais aqui de cima criticaram a compra da lona para o projeto do Circo do Povo, em referência de que o povo precisava muito mais de pão do que de circo. Então, todos os jornais locais criticaram a compra do circo, os jornais da cidade. Apenas isso antes da inauguração, isso nós estamos em abril de 83, crítica nos jornais da cidade, jornal Lavoura e Comércio, que é fonte da minha pesquisa, Jornal da Manhã e Jornal de Uberaba. Logo depois que se inaugura o circo, no dia 4 de maio de 83, poucos dias antes estava acontecendo na cidade a ABCZ, que é uma grande feira agropecuária. Então, matéria sobre o lançamento do circo, não temos quase nenhuma, apenas uma notinha, onde diz: a inauguração do Circo do Povo, na noite de ontem, no bairro Abadia, o prefeito Wagner do Nascimento falou sobre o projeto, cantou a música do Fuscão Preto, e só essa pequena notinha que saiu no dia 5, lá nos jornais de Uberaba. Fora de Uberaba, o projeto do Circo do Povo teve uma visibilidade muito grande. Todos os jornais noticiaram essa ideia cultural. Aqui o primeiro, o Estadão, Folha de São Paulo, e aqui o Globo, no Rio de Janeiro, no qual dizia que o Circo do Povo teve como influência o Circo Voador, lá do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa em projetos culturais que utilizam-se da lona de circo, nós temos como pioneiro no Brasil dois. Circo Voador no Rio de Janeiro. Essa aqui é a foto do Circo do Povo, tá? Não é do voador. Saiu no Globo, mas aqui é a foto da lona do Circo do Povo. Então, como pioneiro aí no circo, nós temos o Voador no Rio de Janeiro e o Circo da Cidade em Curitiba. O Circo Voador no Rio, ele é um projeto cultural para favorecer o fluxo cultural da cidade. Então, cantores se apresentavam muito, a gente tem a banda Blitz, que se apresentou muito no Circo Voador, né? Então, o Circo do Povo em Uberaba pega essa ideia de fluxo intercultural do Circo Voador. E do Circo de Curitiba, do Circo da Cidade de Curitiba, ele pega o caráter da itinerância. O circo lá de Curitiba itinerava entre os bairros. Só que o Circo de Curitiba, administrado pela família Queirolo, se apresentavam como artistas deles. O Circo do Povo vem
com o pessoal do bairro se apresentando nele. Então o circo chegava no bairro, ficava lá por 3 meses e aquela população do bairro podia se apresentar. Logo nos primeiros espetáculos do Circo do Povo, aparece um palhaço para se apresentar, que é o Marinho Soares. Essa foto é a foto do primeiro espetáculo do Circo do Povo. Aqui no cantinho o professor Antônio Carlos, um dos idealizadores. Aqui o Marinho Soares, que é o palhaço pernilongo. Então, me interessa muito as memórias de Marinho Soares. Tem 35 anos de existência do Circo do Povo, 35 anos que ele trabalha com o projeto. Hoje ele não é funcionário do circo, mas toda apresentação ele é convidado a fazer a sua apresentação. Marinho Soares, da dupla Pernilongo e Regaço. Pernilongo e Regaço. Outro fato que vai abrir para discussão futuramente, não agora, é que Regaço é a mulher do Pernilongo. Ela se apresenta como um palhaço homem, com nome masculino, com roupa masculina. Por quê? Porque até então não era permitido as mulheres ocuparem os lugares de palhaço. Hoje no Brasil, graças a Deus, já temos um movimento forte de palhaçaria circense, de palhaçaria feminina, mas antes não tinha. Então isso vai gerar discussão mais pra frente, eu pretendo falar disso ainda também. O Marinho Soares, ele viveu e trabalhou nos chamados circos tradicionais, circos de família tradicional. No Circo Família, tem algumas fotos dos locais onde ele trabalhou, do circo onde ele viveu, e ele montou o seu próprio circo, o Circo Teatro Soares. Aqui embaixo, as fotos do cirquinho dele. E é muito incrível quando você vai puxando as memórias do Marinho, é igual você estava falando. Menos de 1 minuto de conversa, ele já está falando do que fez, de como fez. Isso é muito rico. Eu já entrevistei o Marinho uma vez e pretendo entrevistar mais. Eu revi a entrevista e surgiu outras coisas. Essa questão do circo família, ela é muito, muito debatida no âmbito acadêmico do circo. O termo circo família foi criado pela pesquisadora Hermínia Silva em 1976. A Hermínia, ela é da história. Ela é tanto graduada, mestrado, doutorado na história. Então ela pesquisa muito a questão, o modo de organização e constituição do circo no Brasil. A família da Hermínia é tradicional de circo, são famílias que nasceram no circo. Naquela época, para você ser circense, você tinha que nascer dentro de uma família de circo. Hoje não. Hoje nós temos muitos atores que entram para as companhias e são circenses, mas naquela época não. Então, no mestrado da Hermínia, em 1976, ela estuda esse modo de organização. Então, ela estuda as relações familiares, a tradição. Cada família ela é responsável por um número. Tinha a família dos que apresentavam trapézio, a família dos malabaristas. E essa forma de organização desse trabalho, ela deu o nome de circo família. Eles montavam o circo, apresentavam o espetáculo. Tudo ficava a cargo das famílias circenses. Aqui é uma citação da Hermínia. O processo de socialização, formação e aprendizagem pelo qual passava o circense assegurava que a tradição fosse preservada e mudada constantemente. Por isso, conseguiu-se manter no formato de circo família até meados de 1960. Esse grifo em tradição não é um grifo da autora, é um grifo meu. Por que até 1960? Após 1960, existe um êxodo aí da população do circo. Os circenses não querem mais que os seus filhos sejam portadores desse conhecimento. Então começam a se fixar nas cidades. A partir de 1970, em São Paulo, a maior parte dos artistas de circo se fixaram na região do Brás, lá em São Paulo, pós 1960 e 1970. A partir de 1970, um pesquisador chamado Gilmar Rocha, ele também fala do crescente das produções acadêmicas sobre o circo nos campos universitários. Então, a partir de 1970, passa-se a pensar circo nas universidades. Eu pus um pouquinho aqui de uma linha do tempo, de uma ordem cronológica. Eu estou correndo porque eu não sei que meu tempo tem mais slides aqui. Em 1978, nós temos a criação da APAC, que é a Academia Piolim de Artes Circenses, que foi a primeira escola de circo do Brasil. E em 1982, a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro.
Eu não pus o Circo do Povo aqui, logo em sequência, porque ele não nasce como um circo-escola. Aqui são circo-escola. O Circo do Povo nasce como um projeto cultural itinerante para levar cultura para os bairros. Em 1984 nasce a Escola de Circo Picadeiro, onde eu estudei por 3 anos, que é a primeira escola privada do Brasil. Essas duas tinham patrocínio federal. A Escola Picadeiro do senhor José Wilson Leite, não. Ele abriu de forma autônoma. E em 1985, na Bahia, nós temos a criação da Escola Picolino de Artes do Circo, pelo Antônio Serrati e a Verônica Tamauki, que são alunos egressos da Piolim. É a primeira escola de circo que é mantida por pessoas que não eram de circo, que é a Verônica e o Anselmo que estudaram lá. Então o Circo do Povo nasce em 83 e vai até 2001 nesse formato de show de variedades, apresentação de calouros, imitadores, etc. Só em meados de 2001 que o Circo do Povo passa a ser considerado como um circo-escola, quando chega no Circo do Povo a família dos Bartolo. A família Bartolo estava com um circo próximo a Uberaba, na cidade de Delta. O circo não ia bem, eles precisavam de ajuda e encostou o circo deles no Circo do Povo. E passaram a oferecer aulas de circo propriamente dita. Até antes isso não tinha. O Circo do Povo funcionava apenas com projetos culturais. Aulas de teatro, mas malabares, trapézio, ainda não. Então só em 2001 que ele vira uma escola de circo. Em março de 2004, o professor passa a ser o Wellington Ferreira, que é oriundo do Circo Garcia, Grande Circo Garcia. A família Bartola e o Wellington teve a sua formação em circo família, viveram em circo e moravam e trabalharam em circo. Até que em agosto de 2006, assume a direção do Circo Rodrigo Chagas e esses instrutores tiveram sua formação através do teatro. Aí é um ponto de virada importante para a minha pesquisa lá nas artes cênicas, onde eu vou pesquisar a dramaturgia desses espetáculos. O título da minha pesquisa lá nas artes cênicas é A Dramaturgia dos Espetáculos do Circo do Povo. Referências, as reflexões teóricas e o conhecimento empírico dos espetáculos de circo social. Circo social é uma denominação onde se utiliza das ferramentas do circo para que o aluno, a criança em estado de vulnerabilidade, aprenda alguma atividade. Esse é o nome de circo social. Então eu vou comparar como era o aprendizado aqui, com essas famílias, e como foi o aprendizado aqui, com esse pessoal vindo do teatro. Para o artigo que vai ser construído pós a Semana de História, me interessa esses pontos: historiografia, cronologia, empirismo, transmissão do conhecimento, oralidade, memória, etnografia, heurística e o conhecimento incorporado, principalmente o conhecimento dos antigos palhaços de circo. Indagações sobre como esse conhecimento se organizou, sobre historicidade, memória, oralidade, saber incorporado dos antigos palhaços, sobre o intuitivo, sensações que objetos de pesquisa despertam em mim, porque eu fui aluno desse circo. Uma pesquisadora chamada Sylvie Fortin fala muito sobre a alta etnografia, porque o objeto de pesquisa também entrelaça com a minha história. Fábio Dalgallo, um professor da Universidade da Bahia, Universidade Federal da Bahia, que tem um grande estudo sobre a etnografia, será a fonte da minha pesquisa, sobre o olhar etnográfico de admitir a cultura do outro. A heurística, entender como que a heurística se fez presente nas criações do Circo do Povo e influenciou as suas produções. Pretendo fazer um roteiro de abordagem e realizar entrevista com antigos funcionários, escolhendo suas memórias, etc. Por último, os circenses escrevem suas memórias ou fazem seus depoimentos de uma forma envolvida, apaixonada e, portanto, pouco objetiva. Seus relatos são, entretanto, inevitavelmente mais reveladores de detalhes importantíssimos, dos quais podemos extrair dados para formar um panorama da vida no circo: as relações de trabalho, transmissão de conhecimento, processo de montagem, ensaios e produção das peças, tipos de administração, relações com o público e tantos outros pontos pertinentes a este trabalho, ao trabalho da Daniele Pimenta, que é a minha orientadora lá no PPGAC.
Aqui são minhas referências bibliográficas. E muito obrigado. Mais ou menos. Aqui são minhas redes sociais, que eu falo um pouquinho da pesquisa, um pouquinho do meu trabalho. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho do trabalho, tá bom? Muito obrigado. Falei muito rápido, perdão.